Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na segunda parte da nossa lição, a aula que traz como tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo está em João 14:6, a leitura bíblica em classe, João capítulo 1, versículo de 1 ao 14. Nós vamos para o último tópico. Nós vamos falar sobre a humanidade do Filho de Deus, característica da sua humanidade e a necessidade de encarnação do Verbo. Chegamos em uma segunda parte da nossa lição sobre Jesus, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quem ainda não assistiu à nossa primeira aula, está muito boa, os irmãos estão comentando. Que Deus abençoe a todos, que sirva para a glória de Deus todo o nosso conteúdo que o Senhor tem nos dado. E esta aula não é diferente, é uma continuação como nós prometemos. Se Deus nos desse esta oportunidade de estar aqui para nós fazermos exatamente a segunda parte. Amados irmãos, vejamos. Nós estamos aqui estudando sobre a lição de número 4. E nós aprendemos que o Verbo se fez carne. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque a nossa leitura bíblica em classe vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isto é uma equação que nós podemos juntar João, capítulo 1, versículo 1 ao 8, com Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Por que nós podemos fazer isso? Porque aqui vai tratar do Verbo. Se nós temos o Verbo aqui, e diz que ele estava com Deus, João Batista, quando foi batizar, ele disse: ele é antes de mim. Então estava apontando, antes. João Batista estava aqui, em carne como um homem. Ele disse: ele é antes de mim. Quer dizer que ele estava aqui, antes, como alma, no seio do Pai. João 1:18. João 1:14, ele se faz carne. Aqui nós vemos a manifestação do Verbo, porque no princípio ele estava lá no Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 em diante. Então o Verbo é a palavra profética que sai da boca do ancião de dias, da qual o nome foi dado por revelação a Daniel. Capítulo 7, versículo de 9 a 13. Aí nós temos que o Pai vai falar exatamente aqui em Gênesis, utilizando o Verbo, porque o Verbo estava na sua boca e disse Deus. Aí vejamos o Verbo, disse Deus: haja, façamos. Então fez o Senhor, ajuntem-se. Olha os verbos lá em Gênesis, capítulo 1, ajuntem-se, produza, uniu, ou seja, viu, criou, abençoe, ou abençoou, certo? Abençoou. Aí nós temos aqui multiplicai-vos. Nós temos aqui vários verbos, até chegar terminou, ou terminado, e descansou. Tudo isso são verbos, da qual o Pai pronunciava, e o Senhor Jesus Cristo atuava na boca do Pai, na boca de Deus. Por isso que ele estava no seio de Deus. Ele era Deus, era a palavra. E em João, capítulo 1, não é diferente. Ele vai dizer, ele é o Verbo. Por que ele é o Verbo? Porque ele vai estar em atividade, em ação, conforme nós temos ele, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então o verbo batizar, ele vai curar, o verbo curar, ele vai exatamente salvar, o verbo salvar, ele vai libertar. Veja que ele é o Verbo. Então, toda atividade
está em Cristo. Por isso que sem o verbo, João 1 e versículo 3, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que ele é antes de todas as coisas. Porque todas as outras palavras só poderia dar início primeiro com a palavra do Pai. Toda a criação, tudo que foi criado, somente quando o Pai profetiza, fala, quando o verbo sai da boca do Pai, aí é criado todas as coisas. Veja, meus irmãos, a manifestação do verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós vemos a sua manifestação, como nós explicamos na aula passada, teofânica. Por quê? Porque o Pai havia planejado na sua mente, sobre uma imagem, um corpo, um filho que ia manifestar a sua plenitude na dispensação da graça. Isto é, quando houvesse os últimos dias, porque Deus haveria de falar pelo seu próprio Filho. Então, enquanto o Filho não fosse encarnado, o Filho ele vinha por diversas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, nós temos diversas maneiras. O verbo vindo para cá, para o mundo dos homens. Então, nós vemos aqui o quê? O verbo vindo como luz, né? O verbo veio como anjo do Senhor, o verbo veio como maná, o verbo veio como servo. Tudo isso, nós temos a aparição teofânica do verbo antes de fazer carne. Mas Deus já havia planejado o corpo, havia preparado. É como um pai que prepara um presente para seu filho em setembro e o presente está aqui, já comprado, guardado, e só vai dar em Natal. Então, o filho já estava planejado, tudo arquitetado para que o filho viesse revelar o pai. Porque o filho, ele veio trazer exatamente a imagem do Deus invisível. Este Deus, segundo o que nós temos na Bíblia, ele é luz. E o Senhor Jesus Cristo, antes de se encarnar, ele era o resplendor. Então, o resplendor desta glória. Então, essa luz, que é Deus, que é o Pai, nós temos a sua glória. Então, a luz é a glória dele. Aqui nós temos o seguinte, que Cristo é o resplendor. Por quê? Porque ele vinha do seio do Pai e se manifestava como luz no Antigo Testamento. Até mesmo no Novo Testamento ele disse que era a luz do mundo. Então, por ele ser luz, ele se torna o resplendor da glória divina. E quando ele vem aqui como homem, aí nós temos exatamente a imagem do Deus invisível. Então ele é o resplendor da glória, é espiritual, e nós temos aqui a imagem que é física, o primogênito de toda a criação. Então nós vemos aqui, logo de início, a maneira de como Jesus se tornou homem para revelar a divindade. Aí nós temos exatamente aqui, ó, a encarnação. Por quê? Porque aqui estava junto, ou seja, estava no seio do Pai. Mas o Verbo sempre queria, irmãos, desde o Antigo Testamento, revelar a divindade. Ele veio por diversas formas, através dos profetas, através de Moisés, através da rocha, através das nuvens, porque ele falava pelos profetas. Ele falava por intermédio dos profetas, dos pais, dos sacerdotes, dos reis, dos juízes. Então, pelos últimos dias, segundo Hebreus 1:1, Deus nos falou por meio do seu Filho, porque ele se tornou carne.
Então, por causa do corpo, que veio do ventre, nós temos o pai e o filho. Quando o filho passa pela morte e ressuscita, o filho vai estar junto do pai. Certo? No caso seria aonde? À direita do pai. Então o filho estará à direita do pai até que os inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. Aí nós vemos exatamente a alegria do filho. Sempre foi uma das suas maiores alegrias quando ele saía do seio do pai, porque ele estava escondido. Ele não estava visto. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 1, vai deixar na escritura bem claro: visto dos anjos. Visto dos anjos. Porque ele estava em oculto. Os anjos não haviam visto. E quando ele se torna exatamente o filho pela encarnação, porque ele, o próprio Deus, será o pai e Jesus agora o filho, aí nós vamos ver que ele vai ser visto pelos anjos, reconhecido lá na glória. Então nós vemos exatamente aqui, ó, essa manifestação do verbo. Tá certo? Conforme João, capítulo 1, versículo 1. E o verbo estava com Deus. Deus é uma luz inacessível. E ele estava com Deus. Também estava inacessível no seio do Pai. Ele veio revelar esta inacessibilidade. Por quê? Porque ele agora está acessível diante do Filho. Porque Deus sem Jesus é inacessível. Deus sem Jesus é exatamente sem a imagem. Ele está exatamente invisível. Invisível. Então a imagem revelou o invisível e a imagem trouxe o acessível. Por isso que Jesus tornou-se o mediador entre Deus e os homens. Porque Deus é luz e habita no inacessível. Irmãos, o Pai ainda continua com luz. Está nos planos do Pai, na mente do Pai, habitar no corpo do Filho. Por quê, irmãos? Porque o Pai, sendo luz, tendo aquela cor verde de jaspe, aquela luz que não é uma luz parada, é uma luz que se mexe, que tem vida. Não é uma luz simplesmente por ser luz, mas é uma luz que não tem sombra. É uma luz que o seu brilho é poderoso, que transforma as cores, tudo, em cristalizado. É isso que João viu lá no céu. Tudo de cristal, porque a luz do Pai penetra todas as coisas. Lá o branco, o negro, tudo terá cor de cristal. Porque a luz, isso aos olhos humanos, porque João viu tudo de cristal. Por isso que está escrito lá em Zacarias, que nem será dia e nem noite, porque será tudo como cristal. Este é o Deus que está diante do seu povo, que revelou através de Cristo. E João viu esta luz radiante, uma luz de cor de jaspe. É uma luz que se mexe, uma luz que tem vida própria. É uma luz que tem personalidade. É o Pai que agora ele se agrada em enviar o seu Filho. E no batismo nas águas, ele diz para João Batista: este é meu Filho, a quem eu me agrado. O Pai ficou muito feliz por ter enviado o seu Filho. Muito mais feliz ficou o Filho por ter sido revelado na humanidade e revelar o Pai. Porque ele estava lá no esquecimento, dentro do coração do Pai. Ninguém via e agora é visto dos anjos e visto dos homens. Tudo isso nós vemos que o Filho é o resplendor do Pai e veio manifestar a glória do Pai. Amados irmãos, tem um comentário no nosso vídeo que não é só aquele comentário, mas existe muitas
questões a respeito de Jesus. Por exemplo, João 14, 28. Ó, João 14, 28. Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Eu não sei se você ainda está embaraçado com esse versículo. Mas vejamos, olha para cá. Você nunca mais vai esquecer. Veja, meus irmãos. Ó, Deus, o homem. Eu vou explicar aqui matematicamente. Porque na matemática, vocês veem que é exato. 1 mais 1 é 2. Não pode ser 3 nem 1. Então, não é possível que não caia a ficha. Veja. Colocamos o mais aqui e o menos aqui. Deus é maior do que o homem. Então nós vamos explicar João 14, 28. Quando Deus se faz homem, quando o mais toca no menos, matematicamente, mais com menos é igual menos. Meu irmão, a própria matemática me explica por que que Jesus, como homem, disse em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Por quê? Porque o mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos. Meus irmãos, é a matemática. Se você pegar exatamente o que é santo, o mais, e tocar no que é profano, o menos, fica menos. Mais com menos dá menos. O sagrado com profano fica profano. Então, o que é santo, quando toca no pecado, fica pecado. Então, mais com menos dá menos. Então, quando Jesus foi enviado para a terra, o mais com menos, ele uniu as duas naturezas, a divina com a humana, deu menos. Ou seja, ele disse, o Pai é maior do que eu. Então, matematicamente correto. E Jesus agora, conforme Hebreus 2 e 9, ele vai dizer, foi feito um pouco menor do que os anjos. Ora, irmãos, se na hierarquia nós temos os anjos aqui, o Filho aqui e o Pai aqui, os anjos são menores do que o Pai. E o Filho, segundo Hebreus, tornou menor. Por quê? Está explicando lá. Por causa da sua paixão e morte. O que é isso? Por causa do corpo. Então, por causa do corpo, ele tornou-se menor. Menor. Porque o corpo é mortal. Os anjos não morrem. Os anjos são eternos. Os homens morrem. E assim, o Filho disse, o Pai é maior do que eu, porque é mortal. E aí ele disse, tornou menor do que os anjos, porque ele é mortal. Mas ninguém crê, nem as testemunhas de Jeová, nem aqueles que fazem a pergunta, crer que Jesus é é menor do que os anjos. Ninguém que pergunta João 14, 28, crer que Jesus é menor do que os anjos, ou seja, se tornou menor do que os anjos. Se perguntar para eles, Jesus é maior ou menor do que os anjos? Eles vão dizer, é maior. Então me explica. Ah, é porque estava na terra, tornou o homem. Está explicando João 14, 28. Porque ele disse, o Pai é maior do que eu. Não tem nenhuma complicação nisso. Então, meus irmãos, esta é a maneira de nós tirarmos toda a dúvida concernente aos versículos que coloca ele na humanidade. Ele teve sede, ele teve fome, ele morreu como homem. Então, todos os versículos que falam de Jesus como homem, não posso atribuir a ele antes da fundação do mundo. A ele na eternidade. Eu não posso atribuir. Por quê? Porque Deus, do ponto de vista eterno, sempre foi Deus. Não teve filho nem pai. Então, eu não posso dizer que Deus tem filho, do ponto de vista eterno. Só do ponto de vista humano. Porque ele disse, no Salmo 2 e 7, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Porque um trato para a salvação da humanidade.
Então, meus irmãos, nós estamos explicando aqui esses porquês para tirar qualquer dúvida a respeito de Jesus ser maior ou ser menor do que o Pai, né? Ser menor do que o Pai, João 14, 28. Outra coisa importante, nascer de novo, né? Jesus precisava nascer de novo. Ele era homem e ele passou pelo novo nascimento? Sim ou não? Claro que não. Alguém vai dizer, é porque ele não pecou. Aí é uma explicação muito vaga. Então vou explicar por que Jesus não precisou do novo nascimento? Então vamos lá. Nós precisamos. Nós. Jesus não. Ó. Por quê? Porque o novo nascimento é o Espírito Santo, ó, vindo para o nosso espírito humano. Certo? Ok? Nosso espírito humano. Então, quando nós nascemos de novo, é porque nós recebemos o Espírito Santo no nosso espírito humano. Jesus, quando nasceu no ventre, o Espírito Santo já estava lá. Ele já nasceu com o Espírito Santo. Por isso que já nasceu Cristo. Já nasceu ungido, porque o Espírito Santo já estava nele. Outra coisa importante, a alma já existia, coexistia com o Pai, lá no seio, João 1,18. Precisava só do corpo. Hebreus 10:5. Bem simples a explicação. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. Conforme diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado de diversas formas. Que formas eram estas? Que maneiras eram estas? Poderia ser por tipos. E esses tipos poderiam ser por pessoas, por cores, certo? Por que por cores? Porque nós temos o azul, a púrpura, o branco, certo? Que o azul vai revelar o céu, certo? A púrpura, o reino. O branco, a realeza, tá certo? E o carmesim vai revelar o sangue de Cristo. Então, nós temos os tipos aqui das formas que era revelado exatamente o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Era revelado também por formas naturais, pedra, a rocha, água, fogo, certo? Lá na sarça. Então essa era a forma naturais da revelação do verbo. Então nós vemos que Deus usava tipologias na sua revelação. E usou homens, até animais e também sacrifício. Por exemplo, no caso dos homens aqui, ó. Então, pessoas, ó, nós temos aqui José e Isaac. Todos dois tipos de Cristo. Então, Deus falou por meios de tipos no Antigo Testamento. Então, vamos concluir a nossa aula. Beleza? Então, vamos lá. Nós concluímos o seguinte. Jesus no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. Uma das maiores revelações bíblicas que está nas nossas escolas bíblicas dominicais. Porque o anjo do Senhor está o nome de Deus. Deus diz para Moisés, o meu anjo. Então, as escolas bíblicas dominicais passadas, todas vão ensinar que o anjo do Senhor era a pré-existência do Cristo, que no futuro seria encarnado. Então, ele se revelava aqui como anjo do Senhor. Depois ele se encarnou. Então, aqui é o encarnado. Certo? Por quê? Porque ele tornou homem. E aqui, ele está que nem anjo, como se fosse um anjo. Tá certo? E aqui nós temos a diferença, irmãos, ó. Muito grande. Porque aqui estava na lei e aqui na graça. Aqui na lei era legalista, só fazia o que a lei mandava. Aqui na lei, ele não perdoava. Não perdoará as vossas rebeliões. Então, Deus havia dito que esse anjo, ele matava na primeira oportunidade. Ele não perdoa ninguém. Então, pecou, morreu. Então, ele não perdoará as vossas rebeliões. Ele vai aumentar, se for obediente, os dias de vida. Aumenta os dias de vida. Certo? Ele também vai abençoar o pão e a água. Certo? Abençoar o pão e a água.
segundo o que está escrito aqui, tá certo? Ele ia diante do povo para guardar o povo. Foi Deus que disse, o meu anjo irá diante de ti para guardar. Mas Moisés não queria a presença do anjo, porque o anjo era legalista. E Deus era o único que poderia trazer a graça, o Pai. Por isso que Moisés disse, tu, Senhor, tem que ir conosco, porque se o Senhor não for, nós não sairemos daqui. Porque tu é bondoso, tu é misericordioso, tu é gracioso. Então Moisés só saía na presença de Deus, o Pai. Não queria que o anjo fosse, porque o anjo não perdoaria as vossas rebeliões. Veja, irmão, a diferença aqui, ó, na graça. Aqui nós temos o encarnado, Cristo, Jesus, Filho de Deus, certo? Então, como homem, ele tornou carne. E aqui ele poderia ser o nosso sumo sacerdote. Era tudo o que Deus queria, que ele ainda não era. Sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha que ser homem. Porque tinha que compadecer, tinha que interceder, tinha que se colocar no lugar, piedade. Era tudo isso que, como homem, ele tinha que fazer, como sumo sacerdote. Então, agora, através do corpo do seu filho, Deus poderia ser o sumo sacerdote. Aí nós vemos aqui exatamente, ó, como o anjo aqui não perdoou, ó, ele não perdoou, certo? Aí aqui nós vemos o seguinte, o encarnado, Jesus, o homem, Filho de Deus, dizendo, perdoe 7 vezes 7. Ele disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus falou sobre o perdão. Aqui nós vemos exatamente ele falando, ó, diferente do anjo aqui, ó. Porque o anjo disse, aumentará o dia de vida. Jesus disse, eu ressuscito, dou a vida eterna. Tá certo? Dou a vida eterna. Olha, irmãos, Jesus é diferente porque está na graça. Então está na graça aqui, ó. E na graça, ele poderia perdoar, ressuscitar, dar vida. E isso é diferente da manifestação do Antigo Testamento, que o anjo do Senhor não fazia. Está entendendo aí? Então, ele, Jesus, não só abençoava o pão, não só abençoava a água, mas ele multiplicava o pão e ele dizia, quem tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus é o encarnado. E nós não estamos no tempo da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Aonde o encarnado, que tornou-se carne, semelhante à nossa carne, mas sem pecado, poderia se compadecer, porque ele sofreria as lutas que nós passamos. Ele sofreria exatamente tudo que nós passamos. E ele poderia agora se compadecer, porque ele provou a nossa natureza humana. Deus se fez homem para que cumprisse a justiça divina. Glória a Deus. E o mais importante, meus irmãos, é que o Pai dá testemunho de Jesus. Este é meu filho amado. Já na encarnação, lá no batismo nas águas, este é meu filho. João Batista, aquele que era primo, porque ele nasceu, certo? A sua mãe era prima, a mãe de Jesus era prima de Isabel, que era mãe de João Batista, e a diferença de idade era 6 meses de Jesus para João. Então, quando Jesus foi batizado por João, que o pai disse, esse é meu filho, João ainda não conhecia. Veja que eles não cresceram juntos. Jesus, ao nascer, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ficou distante de João, nunca mais ouviu. Mas quando foi no dia do batismo, como ele não conhecia, mas o pai disse, ó, eu lhe dou um sinal, o Espírito Santo vai descer em forma corpórea de uma pomba e você vai ver quem é o meu filho. E quando Jesus veio se aproximando, ele estava na fila, irmãos. E João queria saber qual era, mas não tinha como, a não ser pela revelação, pela visão que o pai tinha dado. Quando ele vem, Jesus na fila para ser batizado, e João vê, e o Espírito Santo desce sobre ele, Jesus disse, me batize, João. E ele viu o Espírito Santo.
descendo em forma corpórea. E ele disse, sou eu que dependo de ti, sou eu que preciso ser batizado. Aí ele disse, me batize, João, para cumprir toda a justiça. E João batizou. Veja que no dia seguinte é que Jesus vai ser revelado aos discípulos de João. Em João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que os discípulos agora deixaram de João para seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus foi revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nós vamos seguir? A Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O homem pode só batizar com água, mas Jesus batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eles deixam de ser batistas para ser pentecostais, porque ele crê no batismo com o Espírito Santo. Havia muitos crentes no tempo de João, e eles conheciam o batismo nas águas, eram seguidores de João. Mas quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, os discípulos disseram, até logo, João, e seguiram Jesus, porque Jesus batiza com fogo e batiza com o Espírito Santo. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Esta é a nossa este é o nosso final de aula da lição de número 4. Você ainda não está inscrito? Então vai lá, debaixo do vídeo, aperta aí, certo? Se inscreva. E aperte aí na mãozinha do joia. Me ajude. Compartilhe. Faça que essa obra cresça para a glória de Deus. Tem alguma dúvida? Faça o seu comentário. Faça a sua pergunta. Ajude a crescer esse canal. Deus abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.